Olá, eu estou aqui com a cientista política e analista internacional Ana Prestes. A Ana Prestes vai ser minha entrevistada agora e nós vamos falar sobre a relação da China com o mundo, com os Estados Unidos e especialmente com o Brasil. Como vocês devem estar pensando aí, para quem não conhece a Ana, este site nosso ele é de Brasília, mas a gente compartilha muita coisa com o Mato Grosso e com outros estados, porque a sede da empresa é em Cuiabá. E muita gente deve estar se perguntando, Ana Prestes, esse sobrenome bonito, simpático, forte, guerreiro, combativo. Ana, explica para o pessoal quem você é, Ana Prestes, além de cientista política e analista internacional. Conseguiu? Tá, então tem Bom, obrigada, João. Obrigada pelo convite. E realmente eu tenho essa honra de fazer parte dessa família revolucionária, né? Eu falo que eu sou neta de um casal revolucionário, que é o Prestes e a Maria. E é uma honra, um orgulho. E sempre a gente está encontrando as pessoas que têm uma referência no Prestes, que conhecem um pouquinho da história, que de alguma forma tiveram algum contato com algum pedacinho da história, né? Aí mesmo no Mato Grosso, quando eu estive aí, as pessoas contam seja da passagem, seja de eventos que tiveram próximos a ele, ou conheceram a história da Olga Benário também, que foi a primeira esposa dele. Então é isso, tem essa particularidade que me orgulha muito. Exato. Para quem não sabe, a Coluna Press passou aqui pertinho de Cuiabá, em Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. E a gente teve aqui anônimos e famosos que foram soldados da Coluna Press. Um dos famosos é Mário Spinelli, que é pai do Tom Spinelli, um ex-deputado aqui, uma pessoa muito conhecida e querida aqui em Cuiabá. Ô, Ana, vamos então para a nossa entrevista. Eu anotei alguns pontos e a gente podia começar. A gente tem acompanhado aí a questão da nova rota da seda, que, resumindo, aí você pode especificar melhor, obviamente, esse programa de investimento da China para levar infraestrutura para os países em que ela tem aliança comercial ou política, mas também para todos os interessados em fazer negócios com a China. E uma das características que a gente percebe nessa iniciativa da China é que ela é um contraponto ao tradicional imperialismo, né? Que é o imperialismo, com a sua característica principal de rapinagem dos recursos naturais, financeiros, humanos, enfim, o que significa esse imperialismo. Você poderia analisar para a gente o que significa esta nova rota da seda e esse papel que a China começa a exercer, que já está exercendo no cenário internacional e nacional? Então, bom, se chama Nova Rota da Seda porque já existiu uma outra antiga, né? Então, a antiga Rota da Seda era aquela rota do comércio da seda, ali entre a China e os países do norte, né? Da África, como o Egito, a Líbia, na antiga Pérsia, a Índia, né? Na Ásia, e entrando já ali por um pedacinho do Mediterrâneo, né? Então era a rota marítima do comércio da seda. Sabe, a China tem uma história muito interessante, ao contrário dos países europeus, né? Da Grã-Bretanha, da França, dos portugueses que vieram aqui e colonizaram esse pedaço da terra onde a gente está, né? Eles não tiveram essa ação, né? Tanto é que eles eram conhecidos como o Império do Meio, né? Assim, eles se consideravam o Império do Meio, assim, no sentido de que nós somos o centro, nós nos bastamos. Nós não precisamos conquistar nada lá fora.
nesse sentido. Então, a gente sabe que foi brutal, né, a chegada dos britânicos, né? Foi a Guerra do Ópio e tudo. E aí, até então, a China não tinha essa expansão, ela nunca teve essa expansão territorial como nós conhecemos, né, nas expansões a partir do mercantilismo europeu e etc. Mas a China ela sempre foi se desenvolvendo como uma exímia comerciante, né? É uma potência do comércio, que é o que a gente vê hoje, né? Isso foi construído ao longo do tempo. E a nova Rota da Seda, ela é chamada de nova não só porque nós estamos nesse tempo novo, nós estamos num novo tempo, né? Comparado com o tempo antigo, mas também porque ela é mais ampla, né? Então ela chega aqui nas Américas, né? Ela se expande mais, né? Ela chega em toda a Ásia, na Oceania, na África, de uma forma forte, não só no norte da África, mas Saara para baixo, tudo, né? Então é o fenômeno do nosso tempo, né? De expansão da China como uma potência hegemônica global. E eu penso que a pandemia do novo coronavírus revelou isso com mais força. Algo que já estava presente, já está presente, mas foi revelado pela força das circunstâncias. E a história é assim, né? Às vezes acontece um fato histórico, um fenômeno histórico, como esse que a gente está vivendo da pandemia, e revela tensões ou movimentos que estão presentes, mas não são tão aparentes, né? Estão ali pulsando, mas ainda não se vê. Então, pelo menos dois fenômenos hoje são muito evidentes. O conflito Estados Unidos e China pela hegemonia global e a expansão da China, né, de uma forma muito forte. E aí até já se fala de uma nova rota da seda da saúde, né? Isso que eu ia perguntar para você, né? Porque a pandemia potencializou isso, né? Hoje em dia, todo mundo precisa comprar respirador. Vai comprar de onde, né? Muito da China. Toda hora a gente vê uma notícia, né? Na Argentina chegaram quantos respiradores chineses, na Bolívia, na Venezuela, ou seja, aqui no Brasil também, né? Nesse período inicial da pandemia aqui, eu estou aqui em Brasília, trabalho com assessoria internacional, então a gente recebeu contatos de vários dos nossos governadores, né, de estados, perguntando para a gente ajudar a fazer o contato com a China, etc., porque para conseguirem fazer as compras, porque não existe uma regulação mundial, né, também eficiente, né, desse comércio. Tanto é que a Organização Mundial do Comércio está falindo, né? O brasileiro que era lá o diretor-geral da OMC, o Roberto Azevedo, acabou de pedir demissão, nem vai ficar, muito por conta da presidência do Trump, que minou muito o multilateralismo, né? Não só como a gente vê que ele está atacando a Organização Mundial da Saúde, mas também a Organização Mundial do Comércio, a própria ONU. Então, como não existe uma regulação, é meio uma terra sem lei, né? Essa questão do comércio internacional, ela está absurdamente. Nós vimos agora durante a pandemia cenas inacreditáveis, de disputa de carga. E disputa de carga nos aeroportos mesmo, ali nos aeroportos tanto da China como na Europa, né? A hora que chegavam as cargas. Você vê, aqui no Brasil, o governador do Maranhão, o governador Flávio Dino, para ele conseguir fazer com que os respiradores chegassem no Maranhão, teve que sair da China e ir para a Etiópia. Da Etiópia passou ainda por um outro país africano, se eu não me engano, Angola, foi um outro país africano, para conseguir chegar em São Paulo, Maranhão. Ou seja, ele desviou dos portos, né, da Europa e dos Estados Unidos, por conta da pirataria. Para não correr o risco dessas cargas serem, na verdade, praticamente roubadas, né? Sim, porque aquela carga que ia para a Bahia, que ficou muito famosa, né, que foi apreendida no aeroporto de Miami,
Primeiro houve um problema na alfândega, depois os americanos falaram que não barraram nada, mas aí Nova York pagou mais, comprou, e era um comerciante norte-americano, eram traders norte-americanos. E aí eles ficam colocando a culpa na China, mas não era a culpa da fábrica chinesa, que não tinha chegado o material. Então, olha só, eu acho que é um pouco absurdo a gente imaginar como é ainda tão zoneado, né? O negócio já podia estar tão melhor organizado. E a China, ela está se aproveitando disso também, de forma inteligente. Estão leiloando, né? De verdade, estão. Ana, a gente, nessa linha entre aspas, roda da seda da saúde, a China tem sinalizado com algumas situações interessantes. Por exemplo, o próprio presidente Xi Jinping já anunciou que se eles descobrirem a vacina, essa vacina vai ser socializada, né? A vacina vai ser liberada para todo mundo, né? Como é que você analisa isso, essas iniciativas da China em relação a se criar, vamos dizer assim, a gente já ouviu a possibilidade de se criar, vamos usar uma comparação um pouco exagerada, mas um SUS mundial, no sentido de você estar atento junto a uma mobilização internacional. Isso pode ser no âmbito da OMS também, da Organização Mundial da Saúde, ou não, mas liderado para a China para fazer essa vigilância em relação à possibilidade de outras pandemias que possam ameaçar a humanidade. Sim. Então, esses são fatos bem importantes que aconteceram do final de semana para cá, né? Do final de semana passado para cá. Então, teve essa reunião da OMS, que participaram os ministérios da saúde de todo mundo, inclusive aqui pelo Brasil, nosso ministro interino participou, o Pazuello. E nessa reunião, a China, além de anunciar a doação de 2 bilhões de dólares, né, para a OMS, também foi feito esse anúncio, né, de que a posição da China é que caso seja descoberta uma vacina para o novo coronavírus, eles acham que essa vacina tem que ser de domínio público, né? E nós sabemos que isso mexe com os interesses muito fortes, principalmente das empresas e indústrias norte-americanas e europeias, né? Que dominam essa cena da indústria farmacêutica mundial e que tem fortíssimos interesses em comercializar uma vacina e ter a patente, né? Seria uma quebra de patente, seria abrir mão de uma patente, né? E, inclusive, o Brasil fica numa sinuca de bico aí, porque esse governo Bolsonaro tão pró-Trump, né? Como que o Brasil vai se posicionar mais para frente? O Brasil, inclusive, já tem perdido a oportunidade de estar em uma série de plataformas. Tem uma plataforma que chama ACT, Accelerator, alguma coisa, mas que, em resumo, é uma plataforma em que os países estão colocando ali todas as suas pesquisas e estão formando um grande fundo também para investimento em estudos e pesquisas. Então, esse é o grande debate do nosso tempo, né? Da nossa era. E que os chineses estão entrando com força nesse debate, né? Essa questão do 5G, da tecnologia 5G também é uma questão bastante importante que está nesse embate, que faz parte desse embate. Você ia perguntar? Não, é justamente isso que você estava falando. Essa questão do 5G é um dos pontos mais sensíveis nessa relação que está prevalecendo um pouco nesse embate entre os dois países. Total. Semana passada, eu faço aquelas notas internacionais, né, quase diariamente. E semana passada eu dei uma nota de um Departamento de Comércio do governo dos Estados Unidos, fez uma nova regulação, era uma regulação da comercialização de semicondutores, desses chips que são usados nos aparelhos, né, de smartphones, etc. E mais uma para pegar a Huawei, que é a grande chinesa da tecnologia 5G, né? Então, antes eles já estavam proibidos de comprar dos Estados Unidos, mas eles estavam conseguindo comprar de outros países, mas equipamentos produzidos nos Estados Unidos, mas comprando de outros. Então, eles fizeram lá uma regulação para pegar essas empresas não americanas que estavam vendendo para a China, para a Huawei. Então, assim,
É 24 horas por dia essa disputa, 24 horas por dia. É uma disputa muito forte entre Estados Unidos e China. Mas, ao mesmo tempo, assim, muita negociação. Tem muita negociação por trás também, né? E tem muito blefe, tem muita assim, cena, sabe? Tem muita cena também nesse processo como um todo. Quem for, quem for lá no Twitter do Trump essa semana, eu também coloquei nas notas, tem lá chamando o porta-voz do Ministério das Relações da China, o Li Jianzhao, que antes o porta-voz era mais discreto, esse porta-voz ele tem aparecido bastante, ele tem toda uma... ele gosta, sabe, assim, de ser essa celebridade, parece. Então, e aí o Trump tá assim, possesso com ele, chamou ele de louco, chamou ele de estúpido, chamou ele de tudo essa semana, né, no Twitter. Então tem essa fachada mesmo de muita agressão. É um pouco como o Brasil, né, também. O Brasil tem esses Ernesto Araújo, Bolsonaro, Entralp da vida, né, que ficam bravateiros, né, atacando a China. Os chineses reagem, também tem uma cena nessa reação, mas por trás tem muita negociação. Porque, na verdade, os interesses dos países são muito grandes, né? O Brasil, a China é nosso primeiro, segundo os Estados Unidos. Exatamente. Mas é visível isso que você está falando, porque a gente vê esse embate muito forte entre China e Estados Unidos, mas você já tem anúncios de que a China compra soja, por exemplo, compra produtos agrícolas, sim, principalmente soja, algodão, que são os produtos brasileiros, né? Ou seja, a gente não é concorrente da China, a gente é concorrente dos Estados Unidos. Então, queria que você analisasse um pouco isso, em que essa guerra favorece e prejudica o Brasil, que, aliás, o Brasil também está inserido nessa guerra ideológica contra a China, né? Fazendo o alinhamento com os Estados Unidos, com o Trump. Sim. Esse alinhamento com os Estados Unidos é uma burrice brasileira, porque quem está perdendo é o Brasil, assim, em termos de comércio, né? Então, você citou essa questão da soja, tem muita compra de soja que era nossa, né? Que a China comprava da gente, está comprando dos Estados Unidos. Essa semana eu li, até dei nas notas, que a China, eles estão muito preocupados com a pandemia aqui no Brasil, muito preocupados. E tem lá uma nota que eu falo que as grandes processadoras de alimentos, grandes indústrias processadoras de alimentos, estão sendo orientadas a estocar. Aí eles falam lá, estocar grãos, oleaginosas, estão preocupados com o feijão que chega da América do Sul, etc. Então, o Brasil, em vez de ficar brigando com a China, tinha que se preocupar com isso, né? Preocupar em cuidar aqui do Brasil e cuidar bem do nosso povo, da saúde do nosso povo, porque o Brasil depende muito, né, desse comércio exterior, né? Depende, inclusive, da saúde do país, né? Que a gente continue de pé. Então, é de uma estupidez muito grande essa briga que o governo brasileiro, em alguns momentos aí durante a pandemia, comprou com a China. Depois eles calaram, eles quietaram, mas realmente muito, muito ruim. E são grandes interesses, né, que estão em jogo, muito grandes interesses, né, comerciais que estão em jogo. Assim, Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, são grandes países assim, da cena internacional em matéria de compras, né? Compras em volume, etc. Então, não é uma coisa inteligente entrar em rota de colisão com a China hoje. O Brasil não é os Estados Unidos, né? O Brasil não é os Estados Unidos. Exatamente. Os Estados Unidos Ana, dentro de tudo que você analisou e dos conflitos entre Estados Unidos e China, tem a questão dos movimentos que a China faz para mudar o padrão da moeda nas relações internacionais, né? De abandonar o dólar como padrão e fortalecer o yuan, né? Que é a moeda chinesa, e a criação de uma moeda digital também, que já existe, inclusive, internamente na China como padrão.
Analisa para a gente essa movimentação, o que significa isso, que envolve a questão comercial em geral, mas envolve hoje o grande ponto de conflito mundial nessa relação, que é a questão do petróleo, né? Que se estabeleceu como padrão, né? A compra do dólar. O dólar é padrão mundial, mas em relação ao petróleo, essa coisa é mais solidificada. Então, essa questão da moeda, eu acho que ela é o tipo de... Meu cachorrinho tá latindo aqui. É o tipo de notícia que se espalha mais rápido do que realmente se efetiva o que está sendo noticiado, digamos assim. Então, tem um economista... Oi? Mais especulação do que real aí na história. Por enquanto sim. Talvez faça até parte da guerra, dessa guerra de palavras que você mencionou, né? Sim, parece que sim. Tem um economista especialista em China, que você deve conhecer, o Elias Jabbour. Sim. E, inclusive, assim, ele também é uma pessoa super interessante para ser entrevistado. Depois e ele fala, bom, na posição dele de economista, né? Então ele tem um domínio grande sobre essa questão. Então ele fala que ainda é difícil vislumbrar essa substituição do padrão dólar, né? No comércio internacional, mesmo com essa última ofensiva chinesa. Os chineses já estão há muito tempo trabalhando nessa moeda digital deles. Deve ter uns 10 anos para mais. E agora eles estão começando pela primeira vez a testar de uma forma mais efetiva. Então eles pegaram algumas cidades. Cidade na China assim, é um mundo, né? Tudo grande. Uma lá é Shenzhen, Shenzhen deve ter, sei lá, uns 20 milhões de habitantes. E é uma das. E aí eles fizeram o teste, né, de pagar os funcionários públicos, servidores, me parece, do Estado, e alguns comércios só trabalhariam transporte e outros comércios. Até eu lembro que saiu uma notinha que Starbucks e McDonald's na China estavam topando, né, o teste da moeda, que é o Yuan digital, é o RMB que eles falam, né? E aí eles estão fazendo esses testes, assim. Eu acho que daquele jeito chinês de ser, sabe? Eles vão aos pouquinhos. Eles não dão o pulo do gato sem ter muita certeza do movimento. Os planos deles são sempre assim de décadas, né? Ou de meio século, né? Então daqui não sei quanto tempo vamos chegar. Então, são famosos por fazerem esse planejamento, né? São bons em fazer planejamento. Então eu acho que vamos dizer assim, uma iniciativa de um país socialista, né? Dos planos quinquenais, aquela história toda, mas também uma tradição chinesa de eles serem muito assim movidos por esse tipo de comportamento que envolve até a questão, né, mais religiosa também, né, o confucismo, outras, né, que faz parte dessa coisa da paciência, né? A gente fala da paciência chinesa, então eles planejam com o tempo e tal. Ana, exatamente. Obrigado pela sua entrevista, não quero tomar muito seu tempo, mas eu já vou te fazer um convite aqui de público para a gente falar de Venezuela no próximo encontro nosso aqui, se você puder. Vamos. Tá? Que é Vamos falar de Venezuela. Eu sei que é um assunto que você domina muito, né? Então, aqui tem muito venezuelano aqui em Cuiabá, como no Brasil inteiro, mas aqui tem muito um pouco mais da proximidade. É um povo muito querido para nós. Tem, um povo muito parecido com o brasileiro, né? Então, assim, muito obrigado, Ana, por você encontrar um tempo na sua agenda para atender a gente. Sei que você está muito corrida aí nas suas atividades profissionais e políticas, né? E aí a gente vai planejar, então, para depois aí, uns dias na frente, falar de Venezuela, tá bom? Vamos. Posso fazer um convite também? Claro, hoje, né? Hoje então. Não, hoje eu tive. Pois é, isso que eu vou falar. Vou fazer... Desculpa. Então faça o convite. É porque eu fiquei empolgado, eu perdi o horário. Vai lá, fala aí. Hoje a gente
Mas fica gravado, o pessoal pode ir lá ver. Então, a gente teve um bate-papo hoje com o ex-senador da Bolívia, o Adolfo Mendonça, e é uma figura super inteligente, sociólogo, participou de todo o processo do governo Evo, e da construção da Constituição, da formação da primeira Assembleia Plurinacional, etc. E hoje a gente conversou um pouco com ele num programa que eu faço de bate-papo toda sexta-feira no Portal Vermelho. Então, está no Facebook e está no YouTube. Só buscar no YouTube TV Vermelho e no Facebook o Portal Vermelho. Vou colocar aqui na descrição, tá? É uma entrevista profunda. Ele faz uma denúncia de que ontem houve uma escalada do golpe na Bolívia, como se fosse uma terceira etapa. Assim, os militares foram para o Congresso, ameaçando, constrangendo os parlamentares. Pode haver um fechamento do Congresso por lá. Então, isso tudo está nesse nosso bate-papo que eu deixo o convite para as pessoas participarem. E eu escrevo quase diariamente sobre as questões internacionais, lá no Portal Vermelho, no blog do Cafezinho, no Opera Mundi, na revista Fórum. E eu estava escrevendo, você estava publicando em um portal, não sei se você ainda está, né? Tá, e gostaria de publicar aqui também no Estação Brasília, se você puder mandar para mim. Eu te mando. E aí, para as pessoas, a gente ficar assim, ligado nas questões internacionais. Obrigada demais. Eu queria só comentar um pouco sobre as notas internacionais, porque, pessoal, quem puder acessar, ela já mencionou os sites nacionais que publicam. É muito interessante as análises que a Ana faz do momento internacional, né? Faz um apanhado por vários países sobre a situação política, econômica. Então, eu vou deixar a descrição aqui também. Vou escolher dos que eu mais gosto, dos sites que eu mais gosto, eu vou colocar aqui. Ana, obrigado, tá? Eu vi aí que você está na quarentena com suas meninas, o cachorro e o gato. Tudo, se puder imaginar. Tá, beijo. Tchau.